RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Foi instalada toda uma polêmica contra o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, que foi acusado, ou está sendo acusado de não querer divulgar os resultados eleitorais e os respectivos mandatos obtidos por cada candidatura. É preciso que saibam, ou que fiquem a saber, que a Comissão Eleitoral Nacional é um órgão colegial e as suas decisões não são tomadas apenas pelo seu presidente, como determina o artigo 13º da Lei número 7 de 2021, Lei da Comissão Eleitoral Nacional. É um órgão colegial, como eu disse, e as suas decisões são tomadas em plenária, com a presença de o quórum suficiente, a maioria dos seus membros presentes. A decisão que nós tomamos de proceder à leitura dos resultados à noite do dia 26 de setembro foi uma decisão tomada numa reunião plenária da Comissão Eleitoral Nacional, com a presença de todos os seus membros. Foi porque essa reunião plenária foi até realizada no gabinete do presidente, porque a sala onde nós fazemos normalmente as nossas reuniões plenárias estava ocupada pela equipa técnica que estava a processar a introdução dos dados eleitorais que receberam após o ato eleitoral de 25 de setembro. Nós todos, no dia das eleições, domingo, estivemos aqui. Eu praticamente dormi aqui na Comissão Eleitoral, à espera que, assim que a equipa técnica recebesse todos os dados da comissão, da votação de todos os distritos, se conseguissem, portanto, elaborar o mapa com esses resultados todos, naquela mesma noite nós fazíamos a divulgação desses resultados. Não foi possível, porque muitos resultados, muitos editais das eleições e atas das eleições chegaram muito tarde à equipa técnica e eles tiveram muita dificuldade porque havia muitas atas e muitos editais que não estavam legíveis. Para além de que havia também uma equipa que recebia por WhatsApp fotografia dos editais. Essa equipa tinha que, depois de receber os editais por WhatsApp, confrontá-los com os editais de cada distrito, para a certificação de que esses editais correspondiam efetivamente àquele distrito. E só depois disso é que eles enviavam aqueles editais para a equipa que estava a fazer o apuramento. O apuramento foi moroso, porque houve muitas dificuldades. Houve atas e editais com os resultados dos distritos que chegaram às 4, 5 da manhã. Esses dados tinham que ser trabalhados, para além das dificuldades das próprias atas que eram mal redigidas, algumas mal redigidas, cheias de erros. E isso tudo é culpa da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral não faz eleições.
Comissão Eleitoral Nacional organiza as eleições. Quem faz as eleições são as respectivas candidaturas, que indicam os seus representantes para as respectivas mesas de apuramento das assembleias de voto, onde se processa toda a votação. E o que é que aconteceu na segunda-feira à noite? Uma equipa técnica não conseguiu fazer a compilação dos resultados no mapa durante toda a noite de domingo, todo o dia de segunda-feira. A noite de terça-feira, de terça-feira, na segunda-feira mesmo ainda, eu estive no meu gabinete à espera para receber os dados. De segunda-feira, dia 26. E um técnico trouxe-me precisamente para o meu gabinete uma série de papéis que tinham lá apenas os resultados de todas as candidaturas. Por volta das 20 horas e 10 minutos. E após de receber esses resultados, eu convoquei uma reunião plenária para as 20h30. Venham, que não venham, os outros como membros não estavam perto, e reunimos por volta das 21 horas da segunda-feira. E nessa reunião plenária, nós só tínhamos 2 pontos para analisar. Um era o primeiro, análise e divulgação dos resultados eleitorais. E o outro era sobre o boicote que foi ocorrido, portanto, no bairro do Hospital. E ficou decidido nesta plenária, aliás, com relação ao primeiro ponto, análise e divulgação dos resultados, como já havia, como eu disse naquela entrevista, como havia crispação já e discrepância com relação a cada candidatura a dizer quais são os seus resultados, número de deputados, a plenária decidiu por unanimidade. Repito, a plenária decidiu por unanimidade que o presidente fizesse a leitura dos resultados gerais obtidos por cada candidatura. Aliás, eram só esses resultados que nós tínhamos na altura também. Não tínhamos resultados ainda das assembleias dos distritos. Porque, como eu disse, havia muita irregularidade nos editais, em alguns editais, em algumas atas que até não havia atas, segundo dizem. E isso dificultou bastante a equipa dos técnicos em compilar os resultados das eleições. Na equipa técnica nós tínhamos 3 informáticas portuguesas. 3 de informática portuguesa que no âmbito da cooperação portuguesa com Santo Tomé e Príncipe, nessas alturas, vêm sempre dar-nos apoio, para além dos nossos técnicos. Como veem, não há nenhuma intenção, nenhum objetivo da Comissão Eleitoral Nacional, aliás, do seu presidente, porque o que está em causa nem é a Comissão Eleitoral Nacional. O visado é a pessoa do presidente da Comissão Eleitoral Nacional, que não quer ler os resultados. Nós estamos em democracia. Eu presido um órgão colegial que é constituído por 8 membros, que só toma decisão nas suas reuniões plenárias com a maioria.
quando não houver consenso. Mas com relação a essa matéria, para a divulgação destes resultados, como eu disse anteriormente, houve unanimidade. Todos. Há uma ata, eu tenho aqui os outros membros da comissão que estiveram presentes nessa reunião plenária e podem muito bem certificar, porque até temos uma ata elaborada nessa reunião. Depois nós temos decidido no número 1 da reunião plenária, passamos ao número 2, que era com relação à realização ou não das eleições no bairro do Hospital. Aqui também ficou decidido, agora pela maioria, que não se vai realizar essas eleições porque foi um boicote. E a lei diz que só se pode fazer em caso, repetir no caso de calamidade natural. Artigos 112 e 118 da Lei Eleitoral Santomense. Lei número 6/2021. Analisamos, discutimos, vimos a lei e só um membro é que votou contra. Mas ele estava consciente. Ele viu que efetivamente dentro da lei nós não podíamos fazer isso, porque senão para o futuro, em qualquer ato eleitoral, em qualquer eleição, qualquer comunidade que não tiver água, não tiver luz, não tiver banana, pode boicotar as eleições porque vai se fazer na semana seguinte. E a lei não prevê esses casos. E foi assim que nós decidimos. Assim sendo, eu queria perguntar, porque com essa polêmica toda contra o presidente da Comissão Eleitoral, eu queria que soubessem que a competência legal da Comissão Eleitoral Nacional depois do ato eleitoral é, segundo a lei da Comissão Eleitoral, o artigo 9º, a Lei 7/2021, que diz competência e funcionamento geral. Artigo 9. Competência da Comissão Eleitoral Nacional. Compete à Comissão Eleitoral Nacional responder às perguntas, e a sua linha H diz elaborar e publicar o mapa dos resultados provisórios das eleições. Elaborar e publicitar o mapa dos resultados provisórios das eleições. O mapa. Aqui não diz que a Comissão Eleitoral tem que calcular os mandatos. Não tem. Eu desafio a qualquer um de vocês, jornalistas, e os analistas políticos, os dirigentes dos partidos políticos, que me digam qual é o dispositivo legal na nossa lei eleitoral que obriga a Comissão Eleitoral a fazer isso. Eu desafio. Para que despolitasse toda essa confusão contra a pessoa do Presidente da República, o Presidente da Comissão Eleitoral, que não quer ler os resultados dos mandatos obtidos por cada candidatura. Quero que alguém que sabe, que conhece a lei eleitoral, que me venha me dizer onde é que está isso, escrito na lei eleitoral de Santo Mestre. A lei determina que depois do ato eleitoral há o apuramento parcial. Esse apuramento parcial é feito nas assembleias de voto. E depois, pelos membros da Assembleia de Voto que conduziram todo o processo eleitoral, que abre às 7 da manhã e encerra às 17. Depois desse apuramento parcial, elaboram, portanto, as atas com os resultados obtidos em cada Assembleia
de voto, elaboram também os editais com os resultados, publicam uma cópia do edital na porta da Assembleia de Voto, para que fique público, para que todo mundo saiba quais são os resultados que cada partido concorrente, ou cada movimento concorrente obteve naquela Assembleia de Voto. Preenchem 3 atas com todos os resultados, 3 atas, introduzem 2 atas, 2 cópias das atas na urna e entregam aos presidentes das comissões distritais ou aos coordenadores uma cópia da ata e uma cópia do edital de cada mesa da Assembleia de Voto. São esses dados que são trazidos para a Comissão Eleitoral para proceder à elaboração do mapa dos resultados eleitorais provisórios. E lá não estão, nessas atas, não estão os mandatos, porque nem da competência da Assembleia de Voto calcular o número de mandatos obtidos por candidatura. Esses documentos vêm para a Comissão Eleitoral através dos presidentes das comissões distritais, da regional e também da diáspora. E só depois é que são tratados pelos técnicos que fazem a introdução e depois entregam à Comissão Eleitoral Nacional um mapa com esses resultados. Essa é a primeira fase de apuramento. Depois a segunda fase de apuramento, que é logo na segunda-feira depois das eleições, a partir das 9 horas, nos distritos e presididos por um magistrado judicial. Como vêem, não há como eu disse, nenhuma obrigação legal para a Comissão Eleitoral Nacional proceder ao cálculo e distribuição dos mandatos obtidos por cada candidatura. E nem há na disposição legal que obriga a Comissão Eleitoral Nacional a divulgar os resultados provisórios em 24 horas depois das eleições. Não há. Eu quero também que me digam em qual parte da nossa lei eleitoral existe essa disposição, que muita gente anda a dizer que o presidente da Comissão Eleitoral levou muito tempo a trabalhar para poder divulgar. Nem a comissão, o presidente da Comissão Eleitoral levou muito tempo para divulgar os resultados. Como? Diz-me quando é que é. O processo está em curso. Não há nenhuma disposição legal que diz que a Comissão Eleitoral, o presidente da Comissão Eleitoral tem que fazer a divulgação dos resultados 24 horas depois das eleições. Isso, se for possível, fazemos. E nós estivemos aqui para o fazer se os trabalhos terminassem durante a madrugada e domingo para a segunda-feira. Mas não foi possível, por causa desses constrangimentos todos que eu disse atrás. Portanto, o resultado, o apuramento digital começou segunda-feira de manhã. Ainda ontem, só ontem, eu recebi dos técnicos o mapa geral de todos os distritos com os resultados obtidos por cada candidatura em cada distrito. Aliás, na conferência de imprensa que eu dei na segunda-feira à noite, houve um jornalista que me perguntou quando é que nós íamos divulgar os resultados obtidos por cada candidatura nos distritos, e eu disse que nós iríamos fazê-lo na nossa página oficial. Mas para fazermos, nós tínhamos que ter os dados.
E só ontem à noite é que nós concluímos esse trabalho e distribuímos para toda a comunicação social. Eu pelo menos ouvi esses resultados, e os da autárquica e da regional. O Príncipe. Ontem, pelo menos, eu ouvi na televisão, na TVS, no telejornal, a dizer, olha, segundo a Comissão Eleitoral Nacional, foram eleitos tais mandatos das assembleias distritais em cada distrito. É para saberem que a lei eleitoral é uma lei muito complexa, é complicada. Muita gente que participa, aliás, gente até que fez as leis, faz as leis, não conhece a lei eleitoral. Essa razão que aparecem depois essas dúvidas todas, essas acusações todas de que a Comissão Eleitoral, o presidente da Comissão Eleitoral não quer fazer isso ou aquilo. Não é presidente da Comissão Eleitoral. Ele sozinho não faz tudo, não faz como ele quer. Não é casa dele. Para terminar o apuramento, nós temos a terceira fase, que é o apuramento geral. Eu disse primeiro parcial, apuramento parcial, que é efetuado nas assembleias de voto, que é também muito fastidioso, porque são pessoas que levantaram de cama muito cedo para abrirem as urnas às 7 da manhã, terminar às 17, depois fazer a contagem dos votos, depois de toda a votação, terminam por 20, 21, dependendo, portanto, do número de eleitores que tiverem e dos problemas que puderem ter durante a votação. E são eles que fazem a contagem dos votos obtidos por cada candidatura naquela Assembleia de Voto. Depois do apuramento distrital, que já é feito nos distritos, com mais calma, com um juiz a presidir. E, finalmente, a terceira fase é o apuramento geral, que é no Tribunal Constitucional. E é da competência do Tribunal Constitucional, segundo o artigo 156 da Lei número 6/2021, artigo 156, que diz na sua linha E, que consiste, portanto, apuramento nos tribunais, na distribuição dos mandatos obtidos pelas diversas candidaturas, na determinação dos candidatos eleitos. Cabe ao Tribunal Constitucional. Isso está aqui, é obrigação deles. Está na lei. A lei é clara a dizer que eles devem fazer isso. Agora, a Comissão Eleitoral Nacional, não. Como eu já vos desafiei, eu quero que alguém demonstre isso. Algum dirigente político, de partido político, venha dizer publicamente, olha, não, o senhor presidente da Comissão Eleitoral está equivocado, está errado, porque o artigo tal diz isso. E a gente, não temos que ser sérios. Temos que ser sérios porque a coisa é séria. Nós estamos a tratar de eleição dos futuros dirigentes, nossos futuros dirigentes. E nós temos que ser dirigidos por pessoas competentes, honestas, e não pessoas que, com emoção político-partidária, incendeiam todo o país.
Naquele dia, à noite, segunda-feira à noite, quando depois de eu fazer a leitura daqueles resultados, mais tarde, quando ia sair, uma jornalista portuguesa pergunta: olha, Sr. Presidente, posso fazer umas perguntas? Queria fazer umas perguntas, mas o senhor não quis. Mas como nós estamos aqui em off, posso fazer umas perguntas? Se faz favor. Dirigente da ADI andaram a dizer que o senhor recebeu aqui no seu gabinete o diretor da Rosema, o senhor Manuel Sanzinho. Isso corresponde à verdade? Isso é a minha senhora. Por amor de Deus. Em primeiro lugar, não corresponde à verdade. Quem naquele dia veio ter comigo, precisamente, ela está aqui, esse senhor está aqui. Esse que veio ter comigo naquele dia. Esse senhor Alma Cravilha que veio ter comigo, veio trazer-me uma coisa que eu lhe tinha solicitado. Esteve no meu gabinete, efetivamente. E eu respondi à senhora jornalista, e aquilo, ela pergunta, mas isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Eu disse, embora eu e o senhor Manuel Sanzinha somos amigos há muito tempo, há muitos anos. Eu nem sequer saí dele, nem falei com ele no telefone desde sexta-feira, não sei dele até hoje. Ele está metido nas coisas de campanha, eu não sei nada dele. Isso é bom para resolver o quê? E mesmo que o senhor Manuel Sanzinha viesse ter comigo aqui no gabinete, o que é que isso muda? O que é que isso faz um partido ganhar ou perder as eleições? É? Se o senhor Manuel Sanzinha vier ter comigo aqui, eu não posso receber no meu gabinete os meus amigos? Se o senhor Manuel Sanzinha vier ter comigo, vai mudar os resultados eleitorais? Vai fazer com que o partido A, B ou C perca ou ganhe as eleições? Ah, por amor de Deus. Eu não sei que não posso dar esse tipo de comportamentos. Ontem estive a ver o programa na RTP África sobre essas eleições, a polêmica das eleições. Com muitos jornalistas políticos a dizerem das suas, com emoção político-partidária. Eu não conheço, nunca vi analistas políticos a fazerem comentários com emoções político-partidárias tão declaradas assim. E afirmar, a dizer, o presidente da Comissão Eleitoral é incompetente, é um juiz medíocre, que prestou maus serviços à nação. Só ouvi uma pessoa participante que ligou daqui de Santo Tomé para o programa. Vocês, se quiserem ver na internet o programa do Vitor Hugo, tem a palavra, das quartas-feiras às 10 da manhã, 10 em Portugal, 9 e à noite, de quarta-feira também a mesma coisa. É esse programa que eu estou a referir. Como eu dizia, só ouvi uma pessoa que ligou daqui para lá, que estava a esclarecer, porque conhece a matéria eleitoral santomense. E a pessoa, cada vez que falava, tentar explicar, o Vitor Hugo cortava, não deixava acabar o seu raciocínio. Foi a doutora Vera Cravide, magistrada do Ministério Público, que eu felicito desde já pela coragem que teve para dizer que não há prazo determinado na lei, tudo está sendo feito dentro dos prazos, tudo está sendo feito de acordo com o que a Comissão Eleitoral pode fazer. Foi a única pessoa que eu vi. As pessoas ligavam a dizer, esse é juiz medíocre, que já é outra coisa, para denigrir. Porque essa coisa de juiz medíocre foi um propósito, um objetivo próprio do poder na altura, em 2014 a 2018, que não conseguiu manipular
alguns juízes do tribunal, e eu sou um deles. Então determinaram, pronto, havia já determinado, portanto, a inspeção judicial. E nessa inspeção judicial foi completamente violada a lei, o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Porque eu sou magistrado desde 1996. Depois eu saí da magistratura, passei a ser advogado e ocupei alguns cargos, inclusive aqui na Comissão Eleitoral, de 2005 a 2010. Essa não é a primeira eleição que eu organizo. Eu já organizei aqui 5 eleições em Santo Tomé e Príncipe. De 2005 a 2010. Eu organizei 2 legislativas, 2 autárquicas e 1 presidencial. Essa não é a primeira eleição que eu organizo. E eu estive afastado dos tribunais de 2002 a 2014. Engraçado é que em 2014, outubro, novembro de 2014, o ADI que estava no poder chamou-me, convidou-me para ser presidente da Comissão Eleitoral. Eu disse que eu não estava disponível, porque eu estava à espera para voltar para os tribunais. Eu não aceitei. Eu, inclusive, disse o nome da pessoa que eles podiam contactar para ocupar esse cargo. Eu tenho testemunhos. A partir daquela altura, eu, como declinei o pedido do partido, tornei-me inimigo número 1. E eu entrei para o tribunal precisamente em janeiro de 2015. Fui impulsado em janeiro, 23 de janeiro de 2015, durante as férias judiciais. Só em maio de 2015 é que me deram o gabinete. E depois eu comecei a receber processos. E em 15 de novembro de 2015 começaram a inspeção judicial. O PNUD mais o governo, na altura, com a propalada reforma da justiça, contrataram um juiz desembargador português para vir fazer a inspeção judicial. Um senhor, se não me engano, o senhor doutor Antônio Alexandre dos Reis, desembargador português, juiz, que veio para aqui prestar um serviço encomendado para dar medíocre a alguns juízes que não estavam dentro do sistema, que não conseguiram manipular, e eu era um deles, porque eu era juiz de primeira classe. Entrei em janeiro de 2015. A lei, o Estatuto dos Magistrados diz que os juízes de primeira classe só podem ser inspecionados de 3 em 3 anos, que é lógico. Um juiz que entrou em janeiro de 2015, começou a receber processos em maio de 2015, qual é o trabalho que ele tem para ser inspecionado em novembro de 2015? Nenhum. Foi violada a lei, com o objetivo claro de tirar o Zé Carlos do sistema judicial, a deixar de juiz. Então tinha que sujar a pessoa de José Carlos de Barreiros. Juiz medíocre. Eu ouço gente que nem sabe o que é um tribunal, nem sabe o que é justiça, dizer que justiça está mal. Qual é o país que justiça está bem? 100%. Qual é o país? Diz-me qual é o país do mundo em que a justiça não sofre alguma crítica. Mas tudo foi com um propósito. Eu não vi naquela altura nenhum jornalista, nós fomos suspeitos durante 1 ano e tal, ficamos em casa. Eu não vi nenhum jornalista que fizesse um jornalismo de investigação, uma investigação jornalística para vir nos ouvir e não sei o quê. Nós estamos rotulados de medíocre. Juiz medíocre. Eu não vou falar mais sobre isso, porque isso são outros 500, como os portugueses dizem. São outros 500, que é muita coisa a dizer. Um dia, quando eu já tive reformar-me,
Se eu tiver tempo e disponibilidade, não sei, posso não escrever, mas posso arranjar alguém. Vou arranjar alguém para escrever as minhas memórias, e isso vai estar lá explanado, com tudo, com testemunhas, com tudo que se disse. Esse é um dos casos que eu vou escrever nas minhas memórias. Podem crer. Eu estou aqui, tenho que andar como polícia, como se fosse um ladrão. Por quê? Minha casa está guardada porque eu tenho recebido ameaças que vão incendiar minha casa. Nós estamos aonde? Os políticos querem ser dirigentes. Nossos dirigentes é que fazem é que incendiam a população para esse tipo de coisa. Ontem eu vim entrar aqui na comissão, estavam a gritar nomes, coisas da minha mãe, não sei o quê, aqui do lado. O que é que eu fiz? Para partido A ou B ganhar as eleições ou perder as eleições? O que é que eu fiz? Digam, por favor, eu quero saber. Como eu já disse, quem faz as eleições em Santo Tomé e Príncipe são as candidaturas. E mais, nós temos tido esses resultados demoraram tanto tempo por causa das pessoas que mandaram para as mesas, que não eram competentes, não tinham. Eu se mostro a vocês um teste dessas pessoas que mandaram, algumas pessoas que mandaram para a mesa, que nós tivemos que mandar substituir. Nem sabe escrever. E depois outra coisa. Diz normalmente quem diz o que gosta, ouve o que não quer. Muitas candidaturas não têm condições de pôr as pessoas nas mesas. Quando nós fazemos distribuição, a comissão faz o trato, nem sou eu, uma equipa própria que faz distribuição das mesas de acordo com as candidaturas. E comunicam as candidaturas, vocês têm que indicar, enviar X pessoas para distrito A, B ou C, para as mesas. E há muitas candidaturas que não têm condições para o fazer. Nós, no dia, três dias antes das eleições, né, fizemos a formação desses indivíduos, né, em todas as escolas do país, do distrito do país. Eu gostaria que os jornalistas, vocês têm que procurar ver essas coisas. Fossem lá à escola para ver onde que nós tínhamos, como é que nós estamos a fazer formação, dificuldades que os nossos técnicos tinham para poder fazer a formação dessas pessoas que iam trabalhar na mesa. A comissão eleitoral não trabalha nas mesas, não faz eleição. Eu estava no meu gabinete, quando alguém veio ter comigo e disse: "Senhor Presidente, disseram-me que partido A vendeu todos os seus lugares no distrito de Cantagalo, vou ter que dizer mesmo, de Cantagalo para partido B." Vocês sabiam disso? Vocês são jornalistas, sabiam disso? As candidaturas que não têm condições de meter as pessoas nas mesas que lhes pertencem, vendem esses lugares da mesa. E acontece que numa mesa da Assembleia de Voto, os 5 membros são todos afetos a um partido. Tem o dele, ou pode até não ter o dele, ter todos comprados, todos os lugares comprados, ele indica as suas próprias pessoas. E o que é que pode acontecer nessa Assembleia de Voto? Vocês sabem? Eu não sei. Pode acontecer muitas coisas. Vocês jornalistas têm que investigar essas coisas para saber. Por acaso eu vou vos dizer, eu tive no dia da eleição num lugar, fui para uma Assembleia de Voto, em que eu detetei que 4 membros dessa mesa eram afetos a um partido só. E faltou o quinto. O quinto não chegou a hora para fazer parte. Não chegou a hora, não apareceu mesmo. E já havia lá naquela Assembleia de Voto uma pessoa daquele mesmo partido para pôr na mesa, ficavam 5. Membros de uma mesa de votação, todos afetos, 5 membros afetos a um partido. Minha gente, não vamos brincar, eu estou nessa coisa há muito tempo.
Não vamos brincar, não vem com esses jogos sujos, baixos, de denigrir. As pessoas estão a mandar mensagem, eu tenho mensagem no coisa que vão incendiar minha casa, que vão fazer não sei o quê. Para quê? O que é que eu fiz? Portanto, é esse esclarecimento que eu queria vos dar. E se eu estou disponível para vocês, para a pergunta que vocês quiserem fazer. Sr. Abel. Sim, Sr. Presidente da Comissão Eleitoral Nacional fez uma denúncia importante, aqui agora, que tem a ver exatamente com esta corrupção, digo eu, eleitoral, que ocorre nas mesas de voto, nas Assembleias de Voto, e disse que no distrito de Cartagal, dessas eleições, Eu ouvi dizer, sim. ocorreu exatamente essa Não, vieram me dizer no meu gabinete. O partido A vendeu para o partido B os seus lugares da mesa. Os seus lugares da mesa. É preciso saber se nesta altura, Sr. Presidente, uma vez que a denúncia está feita, quem é o partido A? Não vou dizer, vocês vão investigar, não vou dizer isso, desculpa lá, não vou dizer. Investiguem, não vou dizer. Isso não é, eu não sou polícia. Eu sou magistrado judicial de profissão, não sou polícia. Mas é uma irregularidade que a Comissão Nacional tomou nota. Não, vieram me dizer, eu estou a dizer isso agora para as pessoas saberem, mas eu não sou polícia para poder tomar medida contra isso. E aliás, nem consigo tomar, porque... Mas é uma denúncia que põe um ponto de interrogação sobre o processo de votação ocorrido no distrito de Cartagal, Sr. Presidente. Sim. Só para acrescentar que também aconteceu no distrito de Lobato. Já viu? Gente, não vem brincar. Não vem brincar com Comissão Eleitoral Nacional. Eu aqui recebi, antes das eleições, recebi as equipas de observadores internacionais. É verdade, eu estava a esquecer disso. E eu disse-lhes isso, que gostaria que vocês não fizessem da observação internacional o turismo, que verificassem concretamente tudo nas assembleias de voto. Mas também tenho que dizer que observação internacional tem suas regras. Os observadores internacionais têm que conhecer as regras processuais eleitorais do país e respeitá-las, para não incorrerem em erro de vir e dar à Comissão Eleitoral Nacional para fazer A, B, C. Não, isso não é fazer observação internacional. Isso é a nossa pergunta, não, Lobato. Não é. Como é que se aloca pessoas para partidos que não têm lugar? A resposta que se deu, o Presidente deu, foi uma resposta de, quer dizer, para evitar choques. Fizeram outra pergunta. Acho que eles não estavam. Acho que eles não estavam essa situação. Aqui para os observadores. Não, porque chamei eles a atenção. Desde o princípio eu disse que fizessem, portanto, uma observação própria, direta. Sr. Presidente, Faz favor. primeiro, sei que se calhar não depende de si, mas lamentar que mais uma vez a Comissão Eleitoral organiza conferência de imprensa e eu particularmente não sou informado quando represento cerca de 3 órgãos, por isso cheguei atrasado, apesar de ver reações pensando que cheguei porque quis. Só às 11 horas quando já estava a falar. Segundo, lamentar também, em nome do Sindicato Jornalista, as condições dessa conferência de imprensa demorada e nós estamos nessas condições. Por isso, pedir desde já e das próximas que se melhorem essas condições. Está bem. Colocando as questões, referiu agora mesmo a questão dos observadores internacionais. Estava a referir particularmente à União Europeia, que disse que a Comissão Eleitoral deveria anunciar os resultados distritais. Acha que houve uma imiscuição naquilo que são os decretos da Comissão Eleitoral Nacional, violando, nesse caso, o dever da observação?
Olha, tira as suas ilações. Eu disse isso, agora o senhor tira a sua ilação de quem disse, quem fez e quem não fez. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui para observar e cumprir as regras legais da matéria eleitoral em São Tomé e Príncipe. Este é que é o meu papel. Agora, vim fazer acusação de A ou B ou C, eu não o farei. Agora, vocês, como jornalistas, depois de eu ter dito isso, vocês têm toda a capacidade e competência de descobrir. Mas a lei prevê punição para essas situações, senhor Presidente, ou não? Eu não sei, olha. Mas pronto, eu disse isso de uma forma geral. Que as comissões as missões de observação têm que respeitar, conhecer as regras do processo eleitoral de cada país, para onde vão. Tem que conhecer de cada país para onde vão, para saber como atuarem, como fazer a sua observação. Transparente, sem qualquer equívoco. Sr. Presidente, sobre a questão da denúncia que refere, chegando a essas denúncias assim, enquanto Presidente da Comissão Eleitoral e outros membros que também receberam essa denúncia, não era dever legal comunicar às autoridades que diz que deveriam, nesse caso, agir sobre isso. Mas vai agir como? Como é que essas autoridades vão agir e saber e fazer inquérito, saber quem é de partido A, B, C e está lá. Isso é uma coisa muito, muito difícil. Mas disse, pelas palavras do colega, que é um ato que se poderia consubstanciar como uma corrupção eleitoral. A Comissão Eleitoral, sabendo disso, não pode... O senhor jornalista também, sabendo disso, também pode fazer denúncia. O senhor Presidente sabia no dia das eleições? Não, mas mas como é que eu vou fazer a denúncia de uma coisa que eu não tenho meios de como averiguar? Eu não sou polícia. Eu disse que não sou polícia. Mas tendo dito, Sr. Presidente, que houve partido que comprou assentos, pode assim dizer, na Assembleia de Voto do Partido B. Isso foi, o colega está a dizer também aconteceu em Lobata, porque isso normalmente fazem quase em todos os distritos. Então é uma rotina eleitoral. Não é agora só não, é uma rotina eleitoral que fazem. Porque nós não temos como controlar. Mas sabem isso, e eu... Mas nós vamos controlar como, meu irmão? Eu entrevistei o Sr. Presidente antes das eleições, justamente alertou isso, que quem tivesse conhecimento destas questões deveria denunciar, e membros da Comissão Eleitoral, sabendo disso, não deveriam denunciar. Não, quer ver me dizer, portanto, foi uma pessoa, um cidadão normal que veio me dizer, que ele também ouviu. E nós preocupados com a nossa organização de... Como que nós vamos... Isso é muito grave. É que a nossa lei também é flexível, Sr. Presidente. Na ausência do membro, por exemplo, no dia do pleito, pode-se convidar um cidadão... Que está lá presente para votar, para poder ser membro de mesa. Quer dizer que é uma questão legal, compromete, não pode ser considerada corrupção eleitoral. Não é isso. Não. Isso é quando falta um membro. Agora, quando não falta um membro e que o partido A é convidado para indicar os seus membros para distrito, tantos membros para distrito B, um distrito determinado, esse partido, como não tem capacidade para poder para meter essas pessoas lá, ele negocia com coisa. Estamos diante de uma corrupção eleitoral. As presidenciais também, tudo isso acontece. É um negócio. É um negócio. Que é feito. Sim, é um negócio que é feito. Deixa eu fazer outra questão sobre a questão da divulgação dos resultados, que gerou a tal polêmica. A Comissão diz que não era o seu dever, ou não era sua obrigação. A sua obrigação anunciar esses resultados. Mas a lei fala em divulgar os resultados das eleições, e até então, o Sr. Presidente disse que presidiu-se já 5 vezes. Penso que sempre, quando anunciou os resultados, anunciou com a distribuição de mandatos. Sim. Presumo. Neste caso, se a Comissão sabia que desta vez não faria assim,
Não acha que falhou ao não comunicar à sociedade civil, ao país, que não faria assim para não alimentar essa expectativa Eu de disse. gerar a situação que veio? O senhor não esteve aqui na conferência de imprensa? Eu disse que nós íamos ler os resultados obtidos pelas candidaturas e nós não íamos fazer, porque havia uma discrepância, para não haver mais confusão. Eu disse isso aqui, na segunda-feira à noite. Quem esteve aqui ouviu. Sim. Para não haver discrepância, portanto, nos resultados. Porque, aliás, porque já havia discussão entre partido que dizia que teve A, partido que dizia que teve B, teve não sei o quê, por aí fora. Nós, da plenária, decidimos não fazer. Quer dizer que isso não estava decidido antes, só foi decidido naquela noite, naquela plenária. Sim, por causa da situação. Quer dizer que a lei não proíbe De fazer. a divulgação por mandato. Não, a lei não proíbe, não. A lei não determina que se faça, mas pode-se fazer. É uma prática que se criou. Mas prática não é lei. Percebeu? É uma prática que se criou. E práticas só serão obrigatórias quando forem transformadas em lei. Eu vi até gente que já foi presidente da Comissão Eleitoral aqui a escrever no Facebook, a dizer que isso nunca aconteceu, o Santo Tomé é preso. Está bem, nunca aconteceu. E tem que acontecer. Tudo tem que acontecer pela primeira vez, é ou não é? Tudo tem que acontecer por uma primeira vez. Porque é uma prática. E prática não transforma-se em lei. Prática e costumes são fontes de direito. Mas eles têm que ser transformados em lei. Tem que transformar em lei, por aqui que a Comissão Eleitoral tem que fazer o apuramento dos mandatos obtidos por cada candidatura nas eleições. Mas não acha que isso fragiliza a comissão quando é o órgão que está mandatado por lei por contabilizar os votos, se denega esse papel por causa dos partidos que não estão oficializados e mandatados para fazer isso? Não, a lei não obriga. Adotou-se essa prática e fosse fazendo. E como é uma prática, pode-se fazer numa determinada situação, como não se pode fazer noutra, pode-se não fazer noutra situação. E nós entendemos que nessa situação concreta, dessas eleições agora, não convinha fazer. E como as pessoas estão habituadas a que a Comissão Eleitoral fazia o cálculo dos mandatos, pensaram que isso é obrigação, que é lei. Para ser obrigação tem que estar na lei. E eu li, disse vocês, artigo 156 aqui da Lei Eleitoral santomense, diz concretamente qual é o órgão que tem essa competência. A Assembleia no apuramento, a Assembleia do voto no apuramento parcial não tem essa competência, diz aqui na lei. A Assembleia Digital também não tem essa competência, aqui não diz. A lei não diz. E só no apuramento geral é que diz qual é o órgão que tem competência para o fazer. Eu entendo que as pessoas, por habituarem que sempre fez, porque as eleições sempre foram pacíficas, sem problema. Como eu disse, eu fiz 5 eleições. Eu fiz a primeira eleição autárquica em 2006, depois de elas não terem sido realizadas há mais de 13 anos. E nós sempre fizemos, mas era prática, porque a lei não determina como competência da Comissão Eleitoral fazer isso. Mas nós agora, nessa altura, nós vimos, não é o presidente que decidiu, é a Comissão Eleitoral presidida pelo presidente José Carlos Barreiros que decidiu. Por unanimidade. Estiveram todos os membros? Todos os 8 membros. Tenho aqui colegas que digam. Todos os membros tivemos. Como eu disse, o senhor jornalista não esteve no princípio. Nós, assim que eu recebi os resultados na segunda-feira à noite, volta das 20 e 10 que eu estava aqui no gabinete, que trouxeram para mim, só os resultados das candidaturas, eu convoquei logo de imediato a plenária, para nós decidirmos o que fazer. E nós, a plenária toda, por unanimidade, decidiu que, devido à crispação que já existia, não vale a pena fazer a divulgação dos mandatos. Porque nós tínhamos lá, estava lá, foi feita, a equipa fez. E antes de eu receber esses dados, eu já tinha ouvido, já tinha lido nas redes sociais que a Comissão Eleitoral roubou um mandato a partir do A ou B. Ok, meus senhores, se não há mais perguntas. De forma, Sr. Presidente, com base nos resultados, ou então no número de votos que deu na altura em relação
Quantos ouvidos para cada partido político, há um vencedor. Se o senhor tira a sua eleição, se é o partido mais votado, se é o partido mais votado, é porque ele venceu, esse partido venceu as eleições. É o que eu acho, né? Eu quero ouvir na boca do presidente da Comissão Eleitoral que... É a função do presidente. Não. O senhor sabe. Então o partido que teve menos votos é quem ganhou as eleições? O presidente sabe que nem sempre quem tem mais votos Nas legislativas. Não, depende. Por isso a questão não era quem venceu. Mas só essa sua frase já é suficiente. Reduzida, porém, também. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.